a gente tem na nossa estrutura familiar, no nosso micro-universo, ele é uma representação de uma estrutura macro. Então, a forma como eu lido com a minha mãe, a forma como a minha mãe me nutre, tem a ver com o meu aprendizado do como eu vou me conectar com a Terra e como eu vou honrar aquilo que a Terra me oferece. A gente escolhe onde, em que planeta e com quem reencarnar? Olha, essa questão de escolher, existe um caminho quando você está trilhando a missão. Quando você está trilhando a missão, quando você está na sintonia da luz, numa determinada hierarquia, você tem um livre-arbítrio. Quando você não está nessa frequência de luz, esse livre-arbítrio ele é limitado, porque a prosperidade é aquilo que você entrega de melhor que você faz, aquilo que você tem talento, dentro de algo que você pode contribuir, que pode ser útil, e você é recompensado financeiramente com uma moeda de troca por uma estrutura financeira que existe no planeta. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próxima, programa de entrevista, completou 15 anos em março de 2025 e mais de 1.000 convidados já passaram por aqui compartilhando um pouco sobre suas histórias de vida, suas conexões, suas vivências, seus estudos, pesquisas, inspirando você que acompanha aqui esse canal e já está sabendo que tem muitas novidades para quem está no Clube Consciência. Então vai lá e já se informe sobre isso. O tema de hoje? Venusianos, mandalas de ascensão e prosperidade. Primeira vez que ela está aqui no estúdio. O nome dela é Raíssa Redjazi. Acertei? Isso mesmo. Raíssa Redjazi. Esse H veio de nascimento ou tem algumas conexões numerológicas, iniciáticas? Totalmente de nascimento. Totalmente de nascimento? Meu nome, na verdade, é Zahara Raíssa Redjazi. Eita, como é que é? Zahara Raíssa Redjazi. E qual é o significado desse nome inteiro? O Zahara significa flor e Raíssa tem uma matriz de raiz que tem a ver com a sabedoria inicial, ancestral, dos primórdios. Tem alguma coisa sobre a flor da vida? Pode ter uma ligação, mas a gente está falando aqui da parte mais libanesa, né? Então, esses últimos nomes finais é um nome contemporâneo, apesar de ter sido alterado pela minha mãe, o Raíssa, mas a gente sabe que essa linha do Oriente, ela chega lá, né? Ela chega lá na história da humanidade. E a flor da vida como símbolo e como conexão, você tem alguma sintonia também com esses estudos? O que você pode falar sobre ela? Quando a gente pensa nas mandalas de ascensão, essa própria mandala aqui, ela tem a estrutura geométrica da semente da vida e ela se abre, ela tem um plano de fundo da flor da vida, que é a manifestação, né, de tudo. Quando a gente pensa nessa tecnologia venusiana, que é uma das coisas que eu aprendi com os venusianos, a grande sacada da tecnologia é o centro da conexão ser o ponto central do nascimento da flor da vida com a geometria sagrada do Vector Equilibrium, que é onde tudo é possível. Então é a partir daí que a gente faz o que eu chamo de alquimia cósmica. Vou começar com a pergunta ligada a esses processos, que a gente vai falar sobre muitas coisas e que vai se alongar, a gente sabe que pode trazer também até partes históricas, mas é uma pergunta que é mais pontual também e que pode se correlacionar com o nosso tema. A gente escolhe onde, em que planeta e com quem reencarnar? Olha, essa questão de escolher, existe um caminho quando você está trilhando a missão. Quando você está trilhando a missão, quando você está na sintonia da luz, numa determinada hierarquia, você tem um livre-arbítrio. Quando você não está nessa frequência de luz, esse livre-arbítrio ele é limitado. Tanto é que dentro do projeto Terra, desde quando ele foi constituído para ser um jardim de experiências, utilizando várias linhagens de raças extraterrestres, nós temos pessoas, seres, na verdade, que vieram encarnar para aqui por exílio. Tiveram aqueles que escolheram, porque historicamente e estrategicamente sobre a ótica cósmica eram figuras importantes hierarquicamente falando para sustentar o campo de energia, para que a densidade ela não chegasse ao nível de encerrar esse planeta.
E existiram seres que faziam parte de projetos com comandos estelares, por exemplo, e a partir daí tiveram permissão para entrar no sistema. Então, não é muito escolhe ou não escolhe, tem uma complexidade que está por trás disso. Isso eu aprendi nos meus acessos e nessa memória cósmica que foi sendo trazida aos poucos para mim. Ou seja, não é um privilégio a gente ter nascido aqui no Brasil? Pensando na estrutura brasileira nesse momento de transição planetária, a gente tem uma função muito importante nesse planeta, né? Primeiro que a gente está falando de um povo que já integrou uma liberdade de ser. Apesar, não vou nem entrar em questões materiais, políticas, econômicas, porque acho que isso nem vem ao caso, a gente tem que olhar para uma ótica muito mais acima, superior, mas a gente tem um lugar muito especial, principalmente na massa miasmática que hoje tem lá no Oriente Médio, que não por acaso eu tenho meu pé de conexão lá e tenho um trabalho de viagens iniciáticas que eu já fiz, inclusive, para o Egito, e existe um outro caminho que eu vou fazer em breve do Cristo Cósmico, na Jordânia, no Líbano, que é exatamente dessa liberdade. Então, como brasileira, penso eu que nessa encarnação, vim para cá, porque biologicamente falando, culturalmente falando, eu teria condições de levar esse aspecto de despertar, de liberdade, muito mais do que se tivesse nascido em outros lugares. Uhum. Então, como se mantém essa ideia, então, de que o Brasil, de uma forma interessante do processo de transição, tem um papel... Qual papel seria do Brasil em si nesse processo de transição planetária? Eu vejo o Brasil como um portal de interconexão dos discos solares que foram trazidos para cá. O Brasil, ele está foi engraçado que recentemente eu fiz um ancoramento conectando o Egito, conectando esse lugar do Oriente Médio, que é um trabalho muito ativo que nós estamos fazendo na transição planetária, em termos de comando estelar, em termos de trabalhos mesmo planetários, onde o Brasil, aquela curva, eu fui lá para o Nordeste, né? É exatamente a projeção da região da África, que é onde tem uma camada miasmática. Então, a gente tem ali um portal de radiação. Se você for pensar, até mesmo no formato atual, como realidade desse momento do planeta, a gente, por similaridade de forma, a gente consegue fazer uma projeção muito importante para áreas que precisam desse tipo de trabalho. Então, nós estamos agora despertando os discos solares, que foi todo o conhecimento que foi guardado, né, por várias civilizações aí avançadas depois da queda da Atlântida, e a partir daí a gente começa a ter essa abertura da transição planetária. Então eu acredito sim, apesar de eu não não sustentar a fundo, nem ficar trazendo esse tipo de tema, mas eu acredito que exista sim portais significativos aqui nesse planeta, nesse país. Interessante esses assuntos ligados a esses processos dos discos solares e também no processo de conexão com esses seres estelares ou extraterrestres ou de outros órbitos, outros universos, em alguns casos, porque a maioria dos nossos convidados que vêm falar disso também fazem iniciações em loco nos espaços. Sim, perfeito. E vem uma mensagem de qual é. E a maioria das vezes não quero ir para esse lugar. Exatamente. Eu não quero ir para lá. E eles depois se organizam para estar aí visitando e acontece algo interessantíssimo naqueles lugares especificamente. Ali nesse processo, assim, né? Talvez seja um fator de semelhança comum entre as dezenas de convidados também que falam e tratam desses assuntos de viagens e conexões, assim. Mas você sabe o que a gente faz nessas viagens em termos cósmicos? Muitos de nós que estamos conduzindo esse tipo de trabalho tecnológico, a gente tem chaves de abertura de portais que estão adormecidos nesses lugares. Então, o deslocamento físico, apesar da gente saber que todo esse trabalho ele é multidimensional, eu posso tranquilamente me conectar e abrir um campo e, enfim, viabilizar uma ativação à distância, mas a âncora física, ela permite uma estrutura de acoplamento dos trabalhos. Recentemente, eu vi com muita clareza uma passagem, eu enxerguei um fractal meu, junto comigo nessas viagens, onde existem chaves de abertura de portais que, na verdade, nós nem sabemos o que isso vai reverberar a longo prazo. Mas não é todo mundo que tem chaves de abertura. Então, essas pessoas, elas são guiadas de alguma forma, e eu confesso que nesse momento, pensando aqui em Oriente Médio, eu já recebi o chamado de Líbano, Jordânia, eu estou super resistente,
Mas eu sei que eu tenho um trabalho com o Cristo cósmico. E eu sei também que agora, em 2025, uma massa está sendo retirada desse local. Então, é preciso fisicamente estar presente para abrir os portais de conexão com a rede crística ali nesse lugar. Tem umas pessoas, amigos nossos aí, que fazem uma viagem para uns lugares que, inclusive, estão conflitos aí bem intensos, né? Mas vamos voltar a nossa atenção agora também para essa questão do nosso tema dos venusianos. Na verdade, a gente vai chegar um pouquinho mais para frente, mas eu queria trazer em termos de sinais também, né? Quais os sinais que uma consciência extraterrestre está habitando um corpo humano e quais os seres, assim, estelares mais comuns estão reencarnando aqui nesse planeta. Falou, nossa, eu vou para o planeta Terra porque está nesse processo de transição, que aí você acabou de falar aqui, então eu quero estar junto, participar desse negócio aí, porque deve ser bom. A gente está vivendo um momento um pouco peculiar nessa transição planetária. Primeiro que ninguém é originário do planeta Terra, isso já todo mundo já sabe, né? Então, eu até brinquei um pouquinho antes, mas a minha entrada como ser humano encarnado no planeta aconteceu há 50 mil anos atrás. Então, assim, todos nós estamos aqui, de um jeito ou de outro, há muito mais tempo, né? Trabalhando na Federação, são 530 mil anos que foram os registros galácticos que eu consegui acessar. Então, quando a gente pensa em tempo da Terra, a gente está falando de uma holografia mesmo, né? Então, todos nós estamos aqui dentro de um sonho por muitos e muitos tempos, né? Então, viemos todos de outros lugares, a gente tem que entender isso e ponto final. Esse momento, o que está acontecendo? Seres extraterrestres que já não estão compatíveis com a estrutura planetária atual estão sendo retirados. Estão tendo ações em campos infradimensionais de relocação, ou seja, está acontecendo nesse momento um exílio da Terra para outros locais. Assim como já aconteceu também exílios de outros planetas aqui para o nosso planeta, de seres que vieram porque já não se encaixavam dentro do processo evolutivo dos respectivos planetas. Então, se todos nós somos extraterrestres, basicamente a nossa descoberta ela é pautada no que eu chamo de ativação do DNA cósmico, que é quando a gente reconecta as 12 fitas que foi desligado lá na época dos Anunnakis, que tem tudo a ver com prosperidade, tem tudo a ver com a queda da abundância da Terra, né? Porque nós nos tornamos escravos aí desse contexto. Ok, não indo muito fundo nisso ainda, pensando agora na atual configuração planetária, nós já temos abertura de portais para novas migrações galácticas. Os venusianos, por exemplo, por muito tempo deixaram de habitar o planeta Terra. A gente tem uma vinda dos venusianos lá na época de Sanat Kumara, com 144 mil mestres que vieram para reorganizar a estrutura do corpo Atlante, que até então já estavam presentes na Lemúria, ainda não físicos, mas se manifestaram fisicamente na Atlântida. Depois disso, os venusianos eles voltaram para suas devidas casas e alguns que decaíram ou que estavam em missão e que se perderam em esquecimento continuaram aqui. Mas, em geral, nós temos uma faixa aí de 30, 33 raças, que é um número que se fala e que reverbera muito, porque aqui a gente está falando de uma consciência crística. E dentro desse planeta, a gente tem a memória cósmica que está sendo reativada agora. Então, muitos de nós estão começando a ter lampejos e chamados para trabalhar com tecnologias cósmicas. Mas, em geral, a gente tem muito presente os pleiadianos, que são seres que estão tutoriando a Terra. Eles escolheram tutoriar o processo de cura planetária, então os pleiadianos estão lindamente ativos. Os arcturianos também, os sirianos, e são essas raças que são mais comuns, mas existem muitas outras raças. Agora, nesse momento planetário, a gente está retomando as transições de Vênus. Por quê? Os venusianos, como fizeram a raça pré-lemuriana, o trabalho dos venusianos nesse momento é resgatar o DNA original, ou seja, o ser humano dotado de capacidades de consciência cósmica. Então, alguns venusianos estão retomando ao corpo físico na Terra nesse momento para ajudar essa restauração desse DNA venusiano original, que foi trazido pelo mestre Sanat Kumara. Qual a importância de Atlântida
já que foi citado disso também, para a humanidade, por que que é assim, interessante essa reconexão com essa sabedoria ancestral agora? Maravilhoso. Recentemente eu fiz um trabalho de abertura de portais nos Açores, no meio do Oceano Atlântico, né, no arquipélago dos Açores. E foi de abertura de tecnologias atlantes, que foram integradas à tecnologia venusiana, né, que eu trouxe aqui como canalização. E o que acontece? A gente tem um vazio, olha só que forte isso. A gente tem um vazio de um sentimento de abandono da espiritualidade por conta do cataclismo que aconteceu lá na Atlântida. A gente tem uma ruptura significativa na história da humanidade, quando a lua de cristal, ela foi dominada e ela se chocou contra as águas e gerou todo o cataclismo que a gente conhece, histórico, da Atlântida. Nesse momento, nós tivemos seres que voltaram para suas origens. Nós tivemos seres que já estavam em fase de ascensão e escolheram trabalhar no plano extrafísico, em Shambhala, nas naves, em cidades e retiros etéricos. E nós tivemos pessoas que, por conta do apego da matéria na época da Atlântida, se apegaram ao máximo e sofreram profundamente pelo cataclismo. E o sentimento de perda, os venusianos dizem que foi um dos maiores registros de trauma, de perda históricos da humanidade. Essa chave, ela foi tão importante nos acessos que eu fiz, que eu desenvolvi um trabalho de reconexão com a Atlântida, porque quando nós nos reconectamos com essas matrizes, a gente liberta o sentimento de vazio, de abandono, de sensação que a gente está sozinho, perdido no planeta Terra. A gente começa a trabalhar a questão da escassez, porque quando você perde tudo, você fica extremamente vulnerável. A gente perdeu uma civilização, que claro que a gente tem a Era de Ouro e a gente tem a queda foi, os anos de queda foram bem desafiadores, né, em termos de magia e etc. Mas existe uma memória no nosso DNA da última civilização avançada, de fato, que foi a Atlântida, e a gente perdeu isso. Então, voltar a essa conexão é uma chave de reconexão cósmica da nossa história. Quem é que não busca se reconectar com a história? E é a partir daí que a gente começa a despertar a nossa memória. Um dos temas que a gente colocou aqui, né, na abertura do programa é essa relação também com a prosperidade. A gente vai chegar também nesse ponto que você citou, que é a questão do DNA. Mas antes ainda, como é que a relação entre os pais impactam nesse conhecimento ou nessa percepção de prosperidade ou nessa ideia de prosperidade? Especialmente no que tem assim, a abundância, a capacidade de realizar, já que esses seres todos que são de outros planetas estão aqui nesse planeta, e nesse planeta tem essa questão material. E começa pelo processo dos pais. Como é que essa criação dos pais impactam também essa visão e percepção da prosperidade, abundância e escassez? Na verdade, o que eu enxergo é que essa conexão com os pais é um gatilho que abre dezenas e infinitos hologramas e registros de escassez que nós carregamos. E toda vez que nós nascemos dentro de uma configuração escassa, aliás, eu te digo que, em geral, a humanidade toda tem registros de escassez ou de crenças e de medo, até porque o próprio planeta vive dentro de um contexto de eu trabalho, dou a minha hora, quase que, né, não vou falar porque a gente está aqui, mas é como se eu estivesse vendendo o meu tempo, né? Sendo que eu não estou vivendo uma missão, eu não estou vivendo uma prosperidade, porque a prosperidade é aquilo que você entrega de melhor que você faz, aquilo que você tem talento, dentro de algo que você pode contribuir, que pode ser útil, e você é recompensado financeiramente com uma moeda de troca por uma estrutura financeira que existe no planeta. Então, se a gente não tem uma estrutura planetária em que as pessoas não fazem aquilo que gostam, não são reconhecidas por isso, e não conseguem sequer encontrar suas missões, por aí a gente já entende que o planeta Terra ele tem uma matriz de escassez natural. Eu sobrevivo. Então a gente está falando de uma visão até bem primitiva de eu tenho que fazer para conseguir aquilo a qualquer custo. Então, inevitavelmente, os nossos pais eles vão estar só trazendo para frente
Eu vejo muitas pessoas vivenciando buscas de cura somente nessas matrizes familiares, quando na verdade a gente está falando de uma história da própria humanidade, registros históricos que estão permeando e que muitas vezes técnicas holísticas, por exemplo, não conseguem chegar nessas matrizes. Por isso que eu acredito tanto em tecnologia cósmica. Então, o pai e a mãe, eles têm um fator determinante, sem dúvida, porque, primeiro ponto, a mãe, ela traz a nutrição, ela é a representação da própria terra, a conexão com o feminino, com Gaia. E o pai é o provimento, é a conexão com o divino, com a missão, com a realização, com aquilo que você veio fazer nesse planeta. Tudo que a gente tem na nossa estrutura familiar, no nosso micro-universo, ele é uma representação de uma estrutura macro. Então, a forma como eu lido com a minha mãe, a forma como a minha mãe me nutre, tem a ver com o meu aprendizado do como eu vou me conectar com a Terra e como eu vou honrar aquilo que a Terra me oferece. Do mesmo modo que a maneira como o registro que o meu pai traz para mim no meu micro-universo, eu tenho o aprendizado do que eu vim entregar para o mundo, o que eu vim fazer para fora. Porque ao mesmo tempo que eu recebo do feminino, eu dou para o masculino para fora, para o externo. Então, quando a gente tem civilizações, estruturas da própria humanidade com grandes histórias de deficiência nesse contexto, a gente está falando da pontinha do iceberg quando a gente pensa de pai e mãe. Então, hoje nós estamos sendo convidados não só para... Estamos sendo convidados para sair desse lugar limitado de é culpa do meu pai e da minha mãe, porque eu não tive isso, porque eu não tive aquilo, e por isso eu sustento a minha mente escassa, por isso, porque o meu pai, quando eu era criança, dizia isso para mim. Gente, isso sob a ótica espiritual, é uma limitação de percepção e uma manutenção da responsabilidade do outro, ao invés de você assumir o seu lugar daquilo que você veio cumprir. Só que a gente não consegue sair disso, quando a gente está nesse holograma tão fechado, né? Você vê a diferença ou qual é a distinção entre a pessoa ter prosperidade e acúmulo de riqueza e por que o dinheiro em si, por si só, não garante prosperidade? Absolutamente não, né? Quando a gente pensa em prosperidade, a gente está falando de fluxo, a gente está falando de comportamento, a gente está falando de pensamento, a gente está falando de sustentabilidade nas relações, a gente está falando de equilíbrio de dar e receber, a gente está falando de confiança no divino, a gente está falando de provimento. Na hora que nós estamos desenvolvendo o nosso projeto, eu não consigo ver a vida mais sem ser um projeto, tá? Eu não consigo. Então, toda vez que eu penso na vida, eu falo, se eu estou vivendo um projeto, eu preciso estar trilhando esse projeto, vivendo essa missão. Então, como que eu entendo como prosperidade algo diferente daquilo que é o cumprimento da minha jornada? Então, se eu estou em missão, eu estou na prosperidade. Acúmulo de riqueza, ela nada mais é que você pegar aquilo ali que é a moeda do movimento da prosperidade, que é a única coisa em comum que eu acho que tem entre o acúmulo de riqueza e a prosperidade em si, aqui na matéria, é o fator moeda, né? Que aqui promove a realização do teu projeto do espírito. Aqui, muitas vezes, faz desandar a sua jornada, aquilo que você veio fazer. Então, o acúmulo de riqueza não é prosperidade, né? Ao contrário, quanto mais a gente está próspero, a gente não precisa ter acúmulo, as coisas simplesmente manifestam. Agora, obviamente, que faz parte da prosperidade eu ser feliz, eu usufruir daquilo que eu estou conectada. E não só isso, eu também poder trazer para o mundo algo a mais do que só viver a experiência na matéria, né? A nossa primeira pergunta tem a ver com o livre-arbítrio, ou poder de escolha, ligado a reencarnar em um determinado local, com quem, quando. Também tem essa conexão. Tem a ver também com outro ponto, que é a questão do livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, assim. E na maioria dos conteúdos de informação, o nosso livre-arbítrio ele fica meio que afundado no inconsciente. E no inconsciente esse livre-arbítrio nem existe. Nem. Então, como é que a humanidade pode escolher o caminho da nova Terra, que é esse tema que a gente que você trouxe aqui para falar isso, né, as ativações todas, e não são arrastadas como uma manada
por tudo que acontece desenfreadamente. Puf. Por isso que os projetos cósmicos estão sendo ancorados nesse momento. Nós não temos como sair desse holograma, nem de ter livre-arbítrio, se nós formos frutos de influência dessas camadas inconscientes, coletivas, históricas e ancestrais da humanidade. Quando eu falo assim que nós precisamos acordar, eu sei e tenho total consciência que isso não se faz sozinho. Não é um belo dia eu despertei e vou curar o meu pai e minha mãe. Por isso que a gente nada tanto contra a maré em cima de técnicas energéticas. Está cheio de técnica energética holística, que é a harmonização do campo. As técnicas dizem lá que faz isso e aquilo, e na verdade está só harmonizando o campo, porque o campo reverbera um gatilho que está ali dentro de camadas profundas e vai gerar uma onda. E você faz uma técnica holística, aquilo harmonizou, a pessoa fala, ai, agora me curei. Daqui a pouco ela está lá de novo. Porque essa estrutura inconsciente, não só individual como coletiva, é gigantesca. O trabalho na transição planetária dos comandos estelares, e são vários comandos que estão atuando nesse momento no planeta Terra, o trabalho dessas tecnologias cósmicas é exatamente para auxiliar a humanidade a romper aquilo que até agora não foi possível ser feito. São situações pontuais, porque algumas pessoas, e poucas, precisaram, de fato, despertar e sair desse lugar de aprisionamento coletivo, dessa matrix. Mas muitos despertos ainda oscilam absurdamente. Então, quando a gente fala de pessoas que estão despertas e que começam a trabalhar encarnados como âncoras dessas tecnologias cósmicas, é aí que a gente começa a mudar a realidade um a um do planeta Terra. E como é que foi no seu caminho, na sua jornada? Quando e como é que começou esse negócio, essa despertar, essa coisa toda? E o que é que você enfrentou para você assumir esse projeto? Foi desafiador, Samuel. Primeiro que, assim, desde a minha infância, eu não gosto de ficar falando que eu era médium, porque esse é um papo que eu acho que todo mundo que é da espiritualidade é um papo muito parecido, né? Então, não estou aqui para contar minha história, das dificuldades, dos remédios que eu tomei, dos desdobramentos, experiência de quase morte. Não preciso, porque eu acho que isso é muito parecido até. Posso até adentrar, mas em linhas gerais, na minha infância, o primeiro sinal que eu recebi foi algo muito interessante. Eu era criança e eu pensava assim, mas eu vim para fazer alguma coisa diferente nesse planeta? Eu não estou aqui por acaso. Eu me lembro disso, mas eu era muito criança. E eu achava que eu tinha que ir para uma área artística. Era onde eu achava o lugar. Eu falava, eu tenho que cantar. Eu tenho que... Só que, inclusive, eu segui o caminho da música por um período. Quando eu estava lá, aquele lugar ele era desconfortável, porque ele exigia coisas que eram de contra a minha liberdade, aquilo que eu acreditava. Ou, por exemplo, ter que cantar alguma coisa que era o que dava dinheiro, por exemplo. Então, aqui nesse caminho, eu vim, a partir dos 15 anos, mais ou menos, eu comecei a dar passes em centro espíritas, receber caboclo, eu passei pelo candomblé, passei por iniciação, raspei cabeça, fiz muitas coisas. E tive que desfazer tudo. Por quê? Quando eu comecei a vivenciar o chamado cósmico, eu percebi que toda essa parte da minha história, na verdade, eram registros de inversão que eu vivi na queda desse meu processo aqui na Terra. E quando eu comecei a perceber isso, foi por um chamado pelo comando venusiano. Era algo, primeiro que eu comecei a achar que eu estava ficando louca. Porque assim, até eu costumo dizer que primeiro eu tive o despertar da consciência, que todo mundo falou, opa, peraí, não estou aqui por acaso, quem sou eu? Beleza. O despertar espiritual é aquela camada onde você vive a espiritualidade mais kardecista, das religiões e até mesmo as linhas universalistas. O despertar cósmico, ele é quando você começa a despertar o seu DNA e começar a ter lampejos de memória, de onde você veio e o que você está fazendo aqui. Por que você entrou no sistema planetário? Em um dado momento, eu comecei a ficar com essa inquietação. Mas essa inquietação, ela era tão grande que eu comecei a voltar para dentro de mim e pedir respostas.
tem algum lugar aqui que está desconfortável, eu não estou me encaixando. Era uma coisa, era uma sensação de encaixe, eu estava a sensação de estar perdida, mesmo estando há tantos anos na espiritualidade, tendo vivenciado tantas experiências. Foi quando eu comecei a ver mandalas, só que não é mandala dessas de desenho. Elas eram esferas, e essas esferas, elas acoplavam no meu corpo. Então, eu estava fazendo alguma coisa, eu estava vivenciando algum processo meu de libertação, experimentando a espiritualidade, ou discutindo com alguém próximo, qualquer situação da minha vida, a tecnologia venusiana ela se acoplava no meu campo. Então, eu começava a ver esferas coloridas. Só que não eram esferas coloridas que você enxerga e fala, ai, é uma chama violeta, olha quem está aqui. Falando de tecnologia venusiana. Então, não era uma chama que chegava em mim e se acoplava. Eu via claramente que era uma tecnologia. Por quê? Vinha um código, que aqui eu tentei desenhar planificado aquilo que eu enxergava em cada camada dessa, tá? Então, em cada camada dessa, a gente está falando aqui de 13 mandalas. Cada mandala dessa carregam 12 códigos, com exceção da 13ª, que carregam 33 códigos. O que acontecia? Eu enxergava o código se movimentar e ele simplesmente acoplava na região do chakra que eu tinha aquele desafio ali naquele momento. E eu começava a ver aquela geometria girar em torno de mim e os códigos, eles iam para o centro e geravam uma explosão. E eu senti uma modificação na minha realidade, praticamente que instantânea. Eu comecei a ficar tão, angustiada, porque eu não sabia o que eu fazia com isso. Eu falava, ok, o que eu faço com isso? Para que eu estou recebendo, né? Porque assim, eu tinha ali um benefício na prática, ou seja, eu aprendi aqui na matéria a tecnologia venusiana, sentindo ela no meu próprio corpo. Então, cada uma dessas mandalas, elas atuavam no meu campo, me mostrando o que elas eram. Foi aí que eu comecei a receber os códigos. Eu recebi de uma vez só. Eu sentei, peguei um papel e recebi 144 códigos. Cada mandala dessa carregando 12 códigos. E eu recebi de vez. Os títulos, eu nem sabia o que era aquilo ali. Eu escrevi quase que uma psicografia, mas eu sabia que não era uma psicografia, porque eu já tive experiências mediúnicas. Era simplesmente uma canalização em bloco, um download inteiro. Então eu passei uma tarde inteira escrevendo todos os títulos. E aí eu fui intuída, você precisa ancorar a tecnologia, porque foi um compromisso de alma. Você se envolveu com esse projeto e a sua hora chegou na transição planetária. Isso foi a partir de 2018 eu comecei a ter esse movimento, 2019 isso começou a se tornar mais claro para mim, em 2020 a gente teve um reset planetário significativo, foi a partir de final de 2020, 2021, eu comecei a ancorar os 144 códigos. Eu fiz 144 ativações guiadas, gravadas, eu registrei tudo, porque eu sabia que aquilo ali era a primeira camada. E foi assim que as mandalas nasceram. Em cima disso foi que o comando venusiano se apresentou, porque até então eles foram, eu acho que, muito amorosos comigo. Eu não sei como que eu ia lidar com tanta informação de uma vez só. Então eu comecei a sentir, ganhar confiança com a tecnologia, para depois disso eu receber o meu fractal, o meu eu cósmico, que é o Tahuana, que é quem é a porta-voz da nave Estrela de Vênus. E a partir disso é que o comando venusiano se apresentou, é que eu fui entender, sentir o mestre Sanat Kumara, a lei de Vênus, e entender por que Vênus, porque olha, uma coisa que acontecia comigo era, por que eu não estou com uma tecnologia pleiadiana, arcturiana, siriana, que é uma coisa que é muito mais comum na Terra, por que Vênus? E olha que eu penei para poder estudar, buscar, e não achava nada. Foi aí que eu relaxei, eu falei, mestre, mostra o que eu tenho que fazer, mostra quem é você, quem são vocês, o que vocês querem de mim. E foi nesse momento, Samuel, que a minha memória cósmica ela começou a ser resgatada por conta dessa missão.
Tem um ponto interessante em relação ao seu relato, que é uma busca também, que as pessoas vai te encher de pelo. Essa é a Meve, ela é danadinha demais, ela. E ela reclama quando tira do colo, é assim, desse jeito mesmo. Como é que as pessoas podem acessar esse contato com esses mentores ou com esses seres espirituais? Né? É preciso um dom, é para pouco, precisa certa frequência, ou ter tido alguma vivência em determinado planeta, em determinada situação de vida, ou vivência com esses seres? O que você pensa sobre isso? Essa forma de contato com esses seres. Perfeito. Existe uma diferença entre a origem cósmica e o projeto da tua missão na Terra. Eu, por exemplo, apesar de eu ter um contato absurdo com o comando venusiano, ser assim é o meu lar, o sentimento que eu tenho é que a minha volta para casa está ali em Vênus. É um lugar muito lindo, é um lugar muito... toca muito meu coração, mas por conta da experiência, né? Foi como se fosse um estágio que eu vivenciei ali. Quando eu saí de Órion, da Ordem de Mintaka, porque ali teve uma queda, e eu me direcionei para Vênus para passar por um processo de treinamento desse projeto. Esse projeto depois ele se apresentou na Atlântida, nas escolas de mistério, porque eu também tive um acesso significativo de que eu estava treinando pessoas antes da queda da Atlântida, para quando nós tivéssemos a transição planetária, essas memórias elas fossem resgatadas. Então, quando eu estou te falando isso, existe uma confusão, desse exemplo aqui, do meu caso, existe uma confusão em que as pessoas acham que, porque tem uma origem pleiadiana, tem que trabalhar ou tem que acessar uma tecnologia pleiadiana. Uma coisa é aqui, da onde você veio antes de vir para a Terra, porque essa é a origem, nós já passamos por diversos sistemas. Por exemplo, um exemplo bem simples, eu nasci na Bahia, mas eu moro em Campinas. E eu me sinto pertencente a Campinas. Eu não me vejo mais voltando para a Bahia. E não é porque eu estou desonrando a Bahia, é porque eu migrei a minha vida para cá. Do mesmo modo, nós também migramos. Então, quando a gente pensa em história, em biocosmologia, nós passamos por diversos caminhos. E a gente tem essa memória de, quero voltar para casa, como se a casa fosse um lugar só, como se toda a tua tecnologia estivesse lá. Não, você já me viveu em vários lugares, existe um lugar antes de vir para a Terra que você, de fato, deixou seu corpo criogênico, seu corpo estelar está lá, cuidado pela sua família cósmica, é aí o seu processo de volta para casa, é aí onde está a tua ascensão, que foi onde eu descobri esse meu corpo ali, guardado pelo comando venusiano, porque foi através do comando venusiano que eu tive permissão para entrar no sistema planetário. Então, para a gente acessar essas tecnologias, eu não preciso ter um dom, porque, na verdade, eu não acredito em dom. Eu acredito que todos nós temos, não vou com discurso de mediunidade também, a gente tem DNA galáctico, a gente tem DNA da nossa origem. Está printado, assim como eu venho do meu pai e da minha mãe, eu tenho registros do meu pai e da minha mãe, eu carrego essas informações galácticas no meu campo. Mas como que a pessoa pode descobrir essa origem cósmica? Essa origem cósmica, ela é um processo que, a partir do comando venusiano, por exemplo, tá? Porque eu descobri isso a partir do comando venusiano, tá? Então eu não vou dar aula em cima de experiências de outras pessoas, porque eu não sei como que isso aconteceu. Mas o que o comando venusiano me traz é o seguinte: para a nova Terra, de fato, estar ancorada na humanidade, porque a quinta dimensão já existe, a gente já mudou, consciencialmente falando, e os portais já foram abertos. A humanidade ainda não alcançou, a gente tem uma quantidade de seres humanos que ainda permanecem muito grande, né? É uma minoria ainda, mas em nível de consciência planetária, a quinta D já está ancorada. E essa é a nova Terra. Só que, para que a gente comece a viver, inclusive, a própria prosperidade, que é viver esse fluxo de conexão com o divino, porque para eu viver esse fluxo, eu tenho que estar empoderado da minha consciência, eu tenho que saber quem eu sou, o que eu vim fazer. Não numa consciência cosmológica enorme, mas apenas um sentimento de, peraí, eu tenho os meus valores, eu sei o que eu vim fazer, eu sei que eu vim contribuir para algo maior. Bom, nesse momento, quando você entra nessa frequência, em geral, existe um chamado que muitas vezes as pessoas resistem e que isso vai começar a ser cada vez mais presente. Esse chamado, ele vem por sincronias, porque cada vez mais as tecnologias cósmicas, elas estão aí, elas estão cada vez mais atuantes. É claro que junto dela vem também coisas que dizem que é cósmico, roupagens
disfarçadas, isso vai continuar existindo sempre, tá? Tem gente que só faz uma geometria e diz que é uma tecnologia que veio de não sei aonde, e isso vai sempre existir, ok? O chamado é pelo coração, a gente sente e a gente tem que se pautar nisso. Mas a memória cósmica, ela começa a nascer quando você começa a atuar com essas tecnologias. Não é uma memória mental, Samuel, não tem como. Esse cérebro não viveu essa experiência. Eu não tenho um padrão neural capaz de decodificar informações que não são materiais, vindas de um sistema que eu nem tenho registro. Imagine, por exemplo, um cego. Uma pessoa que não consegue enxergar uma maçã, ele nunca vai ter um registro mental do que é uma maçã. Ele vai ter uma sensação, do mesmo modo que essa memória cósmica, ela vem a partir de um sentido interno. Então, quando você recebe, por exemplo, existe um trabalho que eu faço, que é uma ativação da origem cósmica, onde a pessoa, ela passa por uma condução da Otahuana, através do comando venusiano, com essas ativações, existe uma preparação para isso não é feito individual, é em grupo, eu faço de tempos em tempos, e dentro desse contexto, o que acontece? As células do corpo vibram. A pessoa, quando eu faço a entoação do mantra associado a determinada origem, a pessoa reage, ela sente o corpo dela reagir, por conta do cântico, da frequência do cântico que é ativada. E a partir daí, aquele despertar interno inicia. Aí vai ter a caminhada que ela vai trilhar dentro de se entregar para o processo sensitivo, que muitas vezes não vai vir com imagens, mas sim com aquele sentimento de que eu estou manifestando algo que eu vim fazer. Sabe aquele sentimento? Ele acaba, existe uma distância aqui entre o que você está fazendo e o que você deveria fazer dentro da tua missão. Aqui tem um vazio. Quando você começa a encaixar essa energia, você simplesmente é dotado de uma certeza. Você fala assim, não tem nada a ver com técnica, com a parte operacional, tem a ver com a forma como você se conecta com essa energia dentro do seu servir planetário. Percebe? Bom, antes ainda de fazer a próxima pergunta, eu fiquei pensando na loucura desses seres, principalmente os considerados seres superiores, em vir para esse planeta. Eles são muito malucos, porque eles sabem que tem baixa consciência e tem emoções destrutivas aqui mil. A minha pergunta é em relação a isso também. De que forma esses seres extraterrestres, totalmente o que você falou, que são os venusianos, eles guiam a assistir a humanidade nesse processo evolutivo? E qual é a razão deles virem para o planeta, mesmo diante dessa baixa energia, mesmo diante dessas emoções destrutivas, mesmo desses enroscos todos que ocorrem por aqui? É engraçado, porque quando a gente pensa em planeta, em tempo da Terra, a gente acha que, assim, por exemplo, quando eu penso em 50 mil anos aqui, dentro desse lugar, digamos que perdido, talvez, né, fazendo uma associação, porque eu acho que a maior parte das pessoas que estão despertas nesse momento, de fato, estão em missão e têm um projeto muito maior do que imaginam, tá? E eu tive que me empoderar muito desse lugar, para parar de me sentir pequena na matéria, porque é um lugar muito desconfortável, né? A gente recebe uma missão, a gente não se sente capaz, a gente se sente pequeno. Quando a gente começa a despertar essa consciência, a gente percebe que, na verdade, existem muitos mestres e seres extremamente avançados que estão, nesse momento, encarnados aqui na Terra. Quando a gente pensa em tempo, você fala assim, nossa, que loucura, o que eu vim fazer aqui? Ou o que esses seres superiores vieram fazer aqui para se perder? Que é isso que você está trazendo. Só que, na verdade, nós estamos olhando pelo lugar de quem está aqui nesse tempo, porque parece uma eternidade. Quando a gente pensa nessas vindas, todo esse projeto, ele tem um monitoramento. Então, a verdade é que, quando um ciclo precisa ser finalizado, ou quando o projeto está indo para um lado que não deveria, nós temos os grandes marcos de ruptura. A gente tem o fim da Lemúria, a gente tem o fim da Atlântida, a gente tem o dilúvio babilônico, a gente tem o fim de várias antigas civilizações, inclusive dessas dos discos solares, e muitas delas, na verdade, passaram por um processo de ascensão. Então, nesses momentos, nós temos intervenções. Então, quando um mestre, um guia, vem para vivenciar um projeto aqui na Terra, ainda que ele se perca, se ele está dentro do projeto, o momento dele despertar vai chegar. Vai ter o momento certo que ele vai trilhar a baixa de frequência, porque muitos deles precisam compreender, e aí eu vou fazer uma associação com o nosso Mestre Jesus.
Por que Jesus passou mais de 30 anos vivenciando toda a estrutura dele, de infância, adolescência, aquele período no deserto, vivenciando o ego, compreendendo, porque ele precisava entender essa estrutura biológica para que ele cumprisse a missão dele. Então, se um mestre vem para o planeta simplesmente sendo quem ele é, ele não vai promover a mudança dentro da ordem do projeto, das regras do projeto que estão estabelecidas, que são as leis universais do livre-arbítrio, a lei da atração, a lei do ritmo, a dualidade, todas essas leis que foram tão trabalhadas a partir do hermetismo. Então, quando esse mestre adentra, ele tem que viver a experiência do esquecimento. Porque a partir dele, esses registros, eles se transformam em compreensão. E somente estando de humano para humano, eu consigo promover uma mudança significativa na Terra. Porque se eu começo a ter, com o nível de consciência planetário que existe hoje, deuses, mestres aparecendo como Messias, o próprio Jesus, ele não foi visto como Messias pela maior parte do tempo da vida dele. E ainda assim a passagem dele foi curta. Se esses mestres ele vêm como Messias, os seres humanos eles passam por um processo de idolatração, de servidão, de submissão, porque é a partir do empoderamento pessoal, é a partir do meu exemplo. É a partir de quem eu sou, mostrando que eu tenho capacidade de me empoderar, que uma pessoa que está aqui comigo, que gosta do meu trabalho, que se identifica como eu, tão próxima, tão igual, tão humana, é que eu consigo promover através do exemplo, através da luz. Venha, você é capaz de encontrar esse lugar. Então, o trabalho semeado agora, não mais com gurus, que ao longo dessa história já não deu certo, é exatamente esse momento. Esses mestres eles vieram para o planeta para compreender a estrutura e o momento certo eles iriam despertar para manifestar as suas missões. De que forma o DNA cósmico foi ativado lá no período pré-lemuriano, através desse modelo, né, dos venusianos, foi desligado? E qual é a importância e a atuação dos Anunnakis nesse processo todo? A gente tem a primeira formação, uma das primeiras formações humanoides que não conseguiam se sustentar. Foi quando o DNA venusiano, o mestre Sanat Kumara, trouxe como modelo o DNA venusiano, porque Vênus já teve uma estrutura material similar, inclusive o planeta é muito parecido morfologicamente falando. E a história de Vênus tem o registro do ser humano físico. Então, eu digo que Vênus é o nosso irmão luz. A nossa ascensão, se nós fôssemos pensar num irmão, para nós termos como referência, dentro do sistema solar seria Vênus. Então, esse DNA ele veio, sim, como uma matriz e houve diversas contribuições de outras raças. Então, a gente teve entrada, como a gente já falou, dos Pleiadianos, os Sirianos, os Lirianos, Andromedanos, Antarianos, foram muitas contribuições positivas. E nós tivemos também, no período de queda, nós tivemos a entrada de seres mais densos. Mas existe uma chave aqui bem importante, que é os Anunnakis. Os Anunnakis, eles adentraram há mais ou menos mais de 400 mil anos. A gente está falando ainda do período do início da Atlântida, onde ainda estávamos no período da Era de Ouro, porque a Era de Ouro ela foi até 40 mil anos, né? Então a gente estava ali em transição entre a Lemúria e a Atlântida. O que acontece? Eles entraram no sistema planetário porque estavam dentro, existiam 3 planetas, a Terra, um outro que foi totalmente destruído, eu esqueci o nome agora, e o planeta Nibiru. Exato. Então a gente tem aqui Nibiru, que fez um movimento de órbita que acabou acoplando próximo do planeta, e a gente tinha esses 3 planetas com estrutura física muito similares. Então, os Anunnakis, eles eram seres com tecnologia superior ao planeta Terra, e foi concedida a entrada porque eles teriam contribuição. O projeto, ele é do sistema solar. Então, eles adentraram no sistema planetário e, num dado momento, Nibiru passou por situações específicas de problemas com a atmosfera. E, como grandes alquimistas que eram os Anunnakis e são ainda, eles identificaram no planeta Terra uma oportunidade de recompor a sua estrutura planetária. Foi quando eles começaram
a subtrair o ouro do planeta Terra. E foi nesse momento que, em cima desses movimentos de extração tão materiais, porque aqui não tinha a tecnologia que eles possuíam lá, apesar de, só de estarem aqui, eles já traziam essa tecnologia, mas fisicamente não existia avanço para conseguir movimentos alquímicos similares, eles começaram, e até mesmo por estarem aqui no planeta, começaram a se hibridizar com os humanos. E uma parte dos seres humanos foi modificado geneticamente para serem escravos da humanidade Anunnaki, né, naquele momento, que eram os sumérios. São 12 mandalas, é isso mesmo? São 12? São 12 mandalas, mais uma mandala arco-íris, que é a do campo crístico. Qual a relação entre essa estrutura das 12 mandalas principais, né, fora essa do arco-íris, e se tem essas conexões com os chakras vitais e transpessoais nesse processo todo de vibração ou vibracional? Maravilha. Como que elas funcionam? Elas trabalham com a entrada delas, o funcionamento. Elas não têm a ver com os chakras, mas no ser humano, eles acoplam nos portais dos chakras. Então, aqui a gente está falando de 12 chakras, entre 7 vitais, 1 espiritual e 3 transpessoais. Vamos passar um a um e mostrar as mandalas? Sim, sim. Aí eu vou aproximando aqui. Essa é a telúrica. Essa é a primeira. Ela se conecta com o chakra estrela da Terra, faz um trabalho de reconexão com Gaia, com o propósito da matéria. Essa segunda é a mandala Equilibrium. Ela trabalha muito o contexto da prosperidade, a relação com o pai, a manifestação da matéria, a cura do masculino e a estrutura dos aspectos solares, dos potenciais solares da própria humanidade. Essa terceira é a mandala Florescer. Elas têm nomes assim porque são mais didáticos, mas o nome delas carrega uma codificação venusiana. Então, essa daí é a mandala Florescer. Ela trabalha o resgate do feminino, os aspectos lunares do DNA, os registros intrauterinos, a capacidade de nutrição, de manifestação de projetos internos para o mundo. Essa mandala é a mandala Identidade. Ela promove a conexão com a criança cósmica. Ela promove a conexão com a cura da nossa criança interior, com o nosso brilho pessoal, com aquilo que nós viemos, de fato, cumprir de uma forma leve, amorosa, pautada na verdade, pautada na essência, na leveza, que é uma das principais linhas dos venusianos, que é não é preciso doer para curar. Eu acho linda essa base tecnológica. Essa quinta mandala, ela é a mandala Eu Sou. Ela trabalha em tríade com as outras duas mandalas, com a ativação da chamatrina, com o equilíbrio dos sistemas, conecta com o chakra cardíaco, né? Aqui a gente veio nos básico, umbilical, plexo, esse a gente está falando do cardíaco, né? É a forma como ela trabalha no nosso campo pessoal. E ela trabalha com a saúde pessoal, o centramento, a coerência a partir do coração. A gente tem a mandala espiritual, que é a mandala 6. Ela trabalha o chakra humeral, que é o chakra espiritual. Aqui a gente faz um trabalho não só de limpeza, como de ascensão, mudança da frequência espiritual, do medo em confiança no divino, rompimento de contratos, frequências mais densas que possam estar no campo pessoal. Daí a gente tem essa mandala secreta. Ela trabalha na câmara secreta do coração. Ela trabalha a multidimensionalidade, o DNA, os registros mais profundos, as respostas do divino que vem a partir do nosso coração e o despertar da nossa memória cósmica. Essa é a mandala Expressão.
A mandala expressão, ela trabalha o nosso chakra laríngeo, mas não só isso, como também a nossa expressão para o mundo, a transcendência da matéria para os aspectos mais espirituais. A minha voz, aquilo que eu venho falar sem julgamento, aquilo que eu vim contribuir de história, sem querer agradar o outro, é o meu grito, é o meu canto, é a minha liberdade. A 9 é a mandala intuição, ela trabalha diretamente no chakra frontal e estabelece aquilo que é realmente o rompimento dos véus da ilusão. É quando eu modifico a minha frequência de visão de mundo e começo a de fato, enxergar as esferas expansoras de consciência, a abertura para um novo olhar de despertar, agora não mais espiritual, mas num olhar mais cósmico, começo a desenvolver a minha percepção além dos aspectos físicos e espirituais, aí a gente está falando realmente de acesso cósmico. Essa mandala é a criacional, ela é muito poderosa porque ela trabalha a libertação de fanatismo, registros de ordens secretas, de vínculos e contratos feitos em vários tipos de trabalhos ao longo da humanidade. Trabalha a capacidade de manifestar e criar a realidade, o próprio livre-arbítrio, aquilo que você, de fato, quer criar para a tua vida. E é o chakra, trabalho no chakra coronário. Essa mandala, a 11, é a mandala monádica, ela estabelece a conexão com os nossos 144 fractais, né? 143, porque o nosso aqui está encarnado, apesar de que esses fractais eles se unificam. E aqui é o nosso senso de missão, a ligação com o nosso corpo criogênico, aquilo que nós, de fato, viemos cumprir na Terra. Essa mandala trabalha a iluminação, trabalha a própria geometria sagrada do nosso próprio DNA e do nosso corpo de luz, seguindo para o processo de iluminação. E essa última é a mandala estelar. A mandala estelar, ela tem conexão direta com os comandos estelares, com a nossa origem cósmica, aquilo que a gente sempre busca, né? De onde eu vim, para onde eu vou, a nossa missão com o projeto Terra, e essa consciência cósmica, ela nos coloca, de fato, num olhar muito mais amplo, parar de olhar a vida como vida e olhar a vida como um projeto, né? Que a gente está cumprindo todos os dias. Pegando essa associação também, né, você tinha falado sobre uma entonação, então qual é o significado dos mantras, dos mudras e dos cânticos que são utilizados nas ativações dessas mandalas, né, como é que elas atuam também nessa linguagem da luz? E é exatamente isso. Como que funciona? Quando eu comecei a sentir, eu ouvia sons. E essa foi uma parte bem desconfortável, porque eles diziam assim para mim: você não passou pela música aqui na matéria? E eu falava assim, mas eu vim cantar MPB, eu vim cantar, vocês não me botam uma língua extraterrestre? Olha, eu tive que passar por uma cura profunda de medo de julgamento, porque aquilo foi demais para mim, quando eu comecei a receber. Eu falei, você imagina eu pegar um celular, fazer, na época nem tinha stories, né, não era do jeito que é, mas você imagina eu gravar um vídeo cantando o que vão achar? Vão perguntar qual o significado, eu não vou saber o que é? Eu vou ser colocada à prova do que é isso, eu não tenho capacidade, e aí eu passei por mais um treinamento. Então eu entendi o que era a linguagem da luz. E entendi que essas ativações, elas precisavam disso, porque elas precisavam despertar o DNA da pessoa. E as células escutam, as células elas vibram. Eu preciso fazer um movimento para que essas células comecem a sair do estado de latência, ou seja, de estar ali adormecido esperando para serem despertas. Então, cada mandala ela tem um mantra de ativação. Esse mantra eu não consigo dizer um por um aqui, porque ele tem um selamento e ele é para ser para as sintonizações de quem passa pela sintonização mesmo, que vai trabalhar com essa tecnologia, mas eu posso aqui, por exemplo, fazer uma ativação com essa linguagem para você sentir no teu corpo.
E aí, o que que nós fazemos? O cântico, ele entra no seu sistema neural, você começa a sentir ele vibrar dentro de você. É engraçado, porque assim, quando as pessoas passam pelas sintonizações, ou pelo trabalho, porque existe o trabalho para quem quer trabalhar com a tecnologia, e tem um trabalho de autodesenvolvimento em grupo, onde eu vou trazendo códigos mensais para serem desenvolvidos. Em ambos os casos, as mandalas são a base do trabalho. Quando a pessoa se conecta com uma mandala, ela fala assim, meu Deus, essa daqui mexeu demais. E essa, quando mexe demais, é porque tem conteúdo ali para aquela pessoa trabalhar. Ou é um lugar sensível, ou é um lugar de poder. Porque o que é sensível é poder, né? Depende do momento que essa pessoa se encontra. E existe também um lugar que muitas vezes a pessoa escuta e fala, existe um desconforto quando eu recebo aquele mantra, aquela ativação. Então, ali a gente tem chaves de compreensão do que é. Então, o que a gente faz? A gente ativa o mantra, existem os mudras, os movimentos, principalmente quando eu estou transmitindo, então se eu estou de frente de uma câmera, eu estou ali fazendo o movimento que eu estou sendo intuída, existem os cânticos, e existe a própria estrutura da geometria que é aberta naquele momento, que pode ser aberta multidimensionalmente, ou seja, através da minha projeção mental, ou utilizando essas ferramentas mesmo, colocando intencionalmente aquele movimento. Por isso que eu digo, não precisa ter um dom, porque se você entra em contato com isso, se você se abre para ser esse canal e para servir, você não precisa estar acessando tudo como eu acesso, por exemplo, que eu estou trazendo aqui, esses detalhes. Mas mesmo pessoas que não são sensitivas, quando estão trabalhando, elas percebem que elas começam a se libertar, elas começam a mantrar, porque ali naquele lugar dela, ela pode se desenvolver. E aí a gente tem um salto naquela pessoa, naquela terapeuta que estava ali cheia de protocolo, de técnica holística, e ela vai para um outro lugar de liberdade. Aí ela começa a falar, peraí, inclusive tem um trabalho, só para fechar esse tema, onde cada pessoa dentro da formação mesmo, ela canaliza a sua mandala de missão. Os venusianos conduzem através de uma ativação ao vivo, essa não é gravada, então de 3 em 3 meses eu reúno as pessoas e elas vão manifestar, ativar a sua mandala de missão, que tem a ver com o seu principal desafio de vida, e aquilo se torna o seu próprio poder, e elas recebem 12 códigos. Então, cada pessoa, além desse trabalho, vai ter uma mandala extra pessoal que tem a ver com o seu servir, com o seu projeto ali de vida dentro do comando venusiano. Qual o significado e a função do mantra Rona? Honyua. Honyua. Onde é que você viu? Honyua, é assim que fala? Honyua. 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 O que esse Honyua ativa? E ele tem mudra, se tivesse, puder fazer para a turminha. Não, o Honyua, ele não tem. Na verdade, ele até tem uma conexão pessoal, né? Que a gente faz assim, assim e assim. Que Pode de novo, por favor. Você vem aqui, se conecta o teu coração com a tua missão, aí você vai para cima e junta. O que é o Honyua? Ai, Gabi, igual você fazia quando criança. Gabi está nos acompanhando aqui, Gabi. Então, nós temos aqui, ó, quando eu me coloco aqui, sou eu em serviço, que é unir. Eu vou explicar o Honyua porque ele carrega 3 camadas, tá? Então, unir, ele está no meio da minha conexão telúrica com a minha conexão cósmica, que é o Honyua. É uma conexão cosmotelúrica. Então, quando eu estabeleço aqui, eu estou dizendo para o campo da Terra que eu estou a serviço. Então, o meu Ni começa a agir, que é a minha energia dourada do meu cardíaco. E aí eu venho para cá, né? Então, eu vou descer e vou falar, Terra, estou aqui. Eu estou aqui, ó, me conecto, estou no campo, Terra, eu te honro. E aí eu venho para cima no cosmos e volto para o meu coração. Então, o Honyua é conexão com o Criador, conexão com Gaia, eu estou a serviço da luz. E nesse momento, a gente usa muito esse mantra, ele promove um alinhamento, por quê?
se você está a serviço da luz, conectada com a Terra, conectado com o cosmos, todo o resto que é ilusão e que é holografia, para aquele momento ele está sendo desfeito, para que você possa estar no seu lugar de serviço planetário. É lindo, né? Demais aí, ó. Aí, Gabi, mais uma comprovação. A Gabi faz parte aqui do Consciência Próspera, ela só vem comprovações, ela faz uns gestos igualzinho dos venusianos. Já teve 2 pessoas que falaram que ela também tem essas conexões venusianas, e esse é um manto de conexão poderoso, pelo que a Raíssa está falando aqui. E sabe o que é mais interessante? Nesse trabalho da origem cósmica, a pessoa recebe o mantra da sua origem cósmica, porque tem gente que acha que só trabalha no comando venusiano quem é venusiano, né? Na verdade, o comando venusiano, ele é com a regência do mestre Sanat Kumara, mas ele tem pleiadianos, arcturianos, sirianos, antarianos, andromedanos, todas as origens estelares que estão vinculadas à Federação Galáctica, que estão compromissadas com o projeto do resgate do DNA original, ou seja, os pleiadianos, quando doaram o DNA original, o projeto Comando Venusiano tem a ver com o resgate do DNA cósmico original do ser humano, que foi perdido, que foi desconectado. Então, a missão desse projeto é a retomada dessas fitas, dessa consciência cósmica. Então, tem muitos seres de outras origens que trabalham no comando pelo projeto. Então, o que acontece? Com essa tecnologia aqui, uma pessoa que tem origem, por exemplo, andromedana, ela consegue fazer o seu serviço planetário, porque ela está sendo chamada. Se ela veio pelo comando venusiano, é porque tem um fractal dela, um eu cósmico dela, que trabalha no comando venusiano no projeto da Terra. Ela está sendo... ela começa a ser contatada por essa família cósmica. E aí ela recebe um mantra que vem depois do Hon-Niwa. Hon-Niwa, e aí eu não vou falar, porque é o comando-chave que é aberto para que ela se conecte com a origem cósmica, da origem cósmica dela, através do comando venusiano. Olha aí, que legal. Você vai fazer a ativação aqui? Vamos fazer. Então, vamos fazer mais 2 perguntas. Então, prepare-se vocês aí, porque ela vai fazer a ativação, e vocês podem deixar que Pega um copo com água. Olha aí, então vai dar tempo. Aproveitem. Pode falar aí, copo com água. Peguem um copo com água e estejam num lugar isolado, se quiserem aproveitar esse momento, se forem assistir, né, depois em um outro momento também, mas aproveitem, porque a gente pode intencionar algo interessante para cada um. Maravilha, fazer então mais 2 perguntinhas, depois da ativação aqui com a Raíssa. O que é o eu cósmico do animal e como é que se relaciona com os animais de poder no xamanismo? Olha lá, gostei, vamos lá. É bem interessante, porque quando a gente pensa em animal de poder, inclusive tem um código de animal de poder, agora que eu acabei de me lembrar. Nenhum desses? Em uma das mandalas, eu não lembro agora qual é, depois, se você quiser, eu te passo. Existe um código específico para ativar o animal de poder do momento que aquela pessoa está precisando trabalhar algum aspecto interno. É bem interessante. Quando a gente pensa em nova terra, a gente está falando integração de todos os reinos. Então, os animais, eles são eixo, principalmente evolutivo. Então, a gente tem antes, né, os seres humanos estão ali, os animais, hierarquicamente falando, dentro dessa conexão. Mas nós temos os arquétipos, principalmente da estrutura planetária, porque através dos animais nós tivemos várias contribuições de seres extraterrestres na construção, né? Por exemplo, nós temos os Blue Avians, que são os pássaros cósmicos, e nós temos uma conexão muito forte com uma representação dos pássaros aqui na Terra. Nós temos os felinos, por exemplo, numa reconexão com tanto Lira quanto com Sírios. Então, quando a gente pensa em animais, eles são espectros de luz, fractais, de seres que estão vivenciando uma experiência. Então, as crianças novas agora, só uma informação que eu recebi do comando venusiano, as crianças novas, elas já nascem com o DNA reconectado, então elas não vão precisar passar por esse despertar que a gente está vivenciando, mas elas foram preparadas antes de virem para uma encarnação nova, o corpo criogênico, ou seja, o corpo cósmico, antes de entrar. Então, vamos pensar numa venusiana, numa arcturiana, vai, para não ser tendenciosa de só falar dos venusianos. Vamos pensar em uma arcturianinha que está chegando no planeta Terra. Então, ela tem o corpo dela, cósmico, que vai ficar lá,
ok? Guardado pela família cósmica em criogenia para ela adentrar aqui nesse avatar físico, ok? Até porque ela tem um corpo estelar. Quando ela adentra aqui nesse sistema planetário, antes disso, o fractal dela que vai encarnar se desmembra em 4 fractais. Então, ela se conecta com o reino mineral, ela se conecta com o reino vegetal, ela se conecta com o reino animal e se conecta com o reino dévico. Com os 4 reinos além do reino hominal. Para ela ganhar consciência do que são as frequências cristalinas, do que é o reino vegetal e as vibrações e a contribuição planetária, o reino animal, para ter honra, compreender a complexidade e a importância biológica dos sistemas com os animais para a estrutura planetária, e com o reino dévico para entender os aspectos extrafísicos. E nesse lugar, esse fractal, ele tem conexão com a consciência coletiva, que são os animais de poder. Então, existe uma consciência coletiva, que é uma consciência cósmica matricial, ou seja, a estrutura primordial antes da criação do animal em si, materializado, que é a consciência coletiva do reino animal. E essa consciência coletiva, ela é o eu cósmico dessa frequência dos animais. Então, essa criança, essa arcturiana que vai nascer, ela já nasce com a consciência ambiental, com a consciência de todos esses aspectos, né? Uhum. Qual a importância dos decretos? Qual a importância dos comandos verbais? Falou bastante de comandos hoje, mas no comando num aspecto, mas também nos comandos verbais também, e da força de atração nos processos terapêuticos e nos trabalhos de manifestação e sintonização. Maravilha. Todo o processo de ativação em si, de manifestação, ela tem que envolver várias camadas do nosso ser, né? Então, eu tenho que estar dotada da intenção e eu tenho que estar com o meu pensamento firme e, a partir disso, eu tenho que vibrar junto, genuinamente, para que essa manifestação aconteça. Esse é o processo natural, até de todas as técnicas, né, de cocriação. Então, o decreto, ele movimenta o seu pensamento firme naquele propósito que você está se destinando. Ele gera um sentimento imediato, porque na hora que você está decretando, o seu corpo está reagindo, ele está ouvindo e respondendo a esse comando, a essa palavra, né? E você também não está disperso, você simplesmente está fazendo uma escolha a partir do seu livre-arbítrio mais genuíno. Então, assim, é fundamental. Todos esses trabalhos, além do mantra em si, existe um decreto para cada um deles, onde a pessoa, depois que recebe, ela se trabalha dentro desse decreto. Muito bem, bora a ativação? Vamos lá. Podemos então fazer a ativação com Raíssa, o sobrenome é Redjaz. Acertei aí? Raíssa Redjaz, isso aí. Raíssa Redjaz. E é de nascimento, não é iniciático, de nascimento, hein? Todo mundo acha que é iniciático, mas não é. Daniel, vamos começar da seguinte forma. Se você tivesse que pensar em algo, uma intenção primordial que você gostaria de trazer para as pessoas que estão assistindo, né? Se o Samuel quisesse falar assim, eu gostaria que você fizesse um trabalho com tal intenção principal, de uma forma bem geral, para as pessoas que estão nos assistindo, qual seria essa intenção? Como a gente colocou esse tema de mandala de ascensão e prosperidade, então vamos colocar clareza próspera. Maravilha. Então, clareza próspera, eu traria aqui a minha mandala intuição, para abertura dos véus. Vou colocar a conexão do meu cardíaco, das minhas respostas internas. Então, eu trabalharia aqui com 3 mandalas de sustentação e vou dar o foco
nessas duas mandalas de centro, mas eu vou colocar uma em cima do outra. Porque aqui embaixo é Equilibrium, que é a nossa matriz material, e aqui é o que eu vim, de fato, entregar para o mundo. Então, quando eu faço essa montagem aqui, eu vou trabalhar junto com o arco-íris só, porque é uma sustentação pessoal que eu vou fazer aqui, para a gente trabalhar em todo esse grupo. Então, eu faria essa montagem aqui, tá? Então, a conexão, o que eu quero dizer com essa montagem aqui? Quem trabalha com as mandalas faz essa montagem mais ou menos com base nessas premissas, ou simplesmente identifica quais são os códigos que deseja utilizar. Então, o que eu quero dizer aqui? A prosperidade da minha vida que se manifeste através daquilo que eu vim fazer para o mundo. Que eu consiga ter clareza da minha caminhada, que o meu coração seja o meu norte e que as respostas estejam dentro de mim para que eu possa manifestar isso. Então, essa montagem, ela está trazendo exatamente essa perspectiva. E aí, o que eu vou convidar a quem está ouvindo é para que você possa, a partir deste momento, pensar em algo que seja um grande desafio para você ter clareza na sua caminhada na Terra, naquilo que você veio manifestar, essa clareza de prosperidade. O que hoje é o seu principal desafio para que você possa, através dessa ativação, trabalhar esse desafio interno para poder ter uma amplitude, uma clareza de prosperidade. Então, vamos lá. Estabelecendo a conexão através da Otahuana, através do comando venusiano, Honiwa, 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 Cha-cha, Honchare meyeche, Ancheye par, Haram shure. Hani karachaya honyamash nura yechayana. Hanash ahya hani kunamachi. Hanierecha hanosh hayerishni hana. Achayama, achayama, achaye haniereche. Hanirachiya kaniero wo kaniepa. Hani kanash nirani ayeche. Aye. Hayara chayara chemani. Hanie kanishna yaramachi. Anie korocho hanyaya. Otahuana aye kanicheya mahanyaracho. Hanie chin hamni aye kanyashna ye. Hai. Shanashi. Estabelecendo a conexão, amados, com todos aqui presentes. Foquem o pensamento naquilo que é desafiador, o que falta para essa manifestação, para essa clareza de livre-arbítrio, para que possam se empoderar de fato daquilo que vieram fazer, para que possam sentir o movimento da prosperidade ecoar em vossos corações através do sentido de missão. A prosperidade se manifesta quando se entra no fluxo daquilo que se veio de fato cumprir. Mas não só isso, a reavaliação das relações, a reavaliação da sustentabilidade, a reavaliação da conexão com o próprio planeta que nutre cada célula do vosso corpo diariamente. Que possam se sentir integrados naquilo que de fato vieram cumprir a partir da chave central que é o coração. O coração
que direciona a verdade. O coração que dita de fato as leis universais e os caminhos. Mas não só isso. O trabalho interno, a partir dessa mente que vibra no campo da inconsciência coletiva, trazendo clareza, trazendo um olhar muito além do que o domínio dos seus registros internos, que mantém o aprisionamento de um padrão de crença escassa, de um padrão de interpretação de realidade absolutamente distorcidos. Aproveitem nesse momento, através desse campo aberto, para honrar pai e mãe, na certeza de que fizeram aquilo que de fato vieram fazer, promover a vida, mas que a partir de agora, essa criança espiritual se manifesta numa criança cósmica em missão, reconectando a Gaia, aquela que trouxe toda a nutrição necessária, tudo que era preciso para que vivessem encarnados nesse planeta, aqui está manifestado. Absolutamente tudo que precisam vem de origem natural. Restabeleçam as reconexões através da verdade do campo da Terra. E a partir disso, estabeleçam a abertura da clareza para a prosperidade. A clareza que é enxergar além daquilo que se pode ver, de que a vida não é só uma sequência de dias, mas sim um projeto restabelecido de memória cósmica. E é a partir dessa conexão com o divino que o fluxo se manifesta. A mente precisa ser reeducada a abrir a consciência para não mais pensar a partir de uma ótica distorcida da falta, mas sim do espírito eterno que habita esse corpo em experiência transitória. A impermanência é um grande aprendizado no processo do fluxo da abundância na Terra. Muito se foi perdido na queda dos processos de dinastia do Egito, da entrada dos antigos que aqui estiveram presentes para a subtração da terra. Muito dessas histórias estão armazenadas em vossos DNAs, fazendo-os acreditar que a falta de prosperidade advém apenas de um pensamento, advém apenas do que você aprendeu da infância, dos seus traumas relacionados à sua história aqui nessa vida. Existe muito mais o que se pode ver ao longo da história da humanidade, mas vocês estão prontos para a reconexão gradativa, os portais já foram restabelecidos, as tecnologias e os comandos estão cada vez mais presentes para aqueles que escolhem vivenciar esses processos mais profundos, porque a nova Terra se estabelece a partir de uma prosperidade que nasce de dentro de cada ser, na confiança do projeto, na confiança de que estão em missão e que vieram cumprir essa trajetória. Mas a escolha e a decisão de manifestar esse projeto precisa vir de forma genuína. Se pedem, serão atendidos a partir dos vossos corações e da verdade mais profunda dessa memória que guarda a verdade do que vieram cumprir na Terra. Não há outro caminho que não a prosperidade neste planeta. Harieche, haniamokrache, hanashnayarache, haneche, haneche, haniechayamahaniere. Que os códigos sejam ativados em todos os copos com água, de todos aqueles que estão nesse momento assistindo essa ativação. E que esses códigos adentrem cada célula, planejando, reordenando, reconfigurando matrizes de aprisionamento, para que pouco a pouco os processos de cura mais profundos se manifestem. Que o comando venusiano traga a clareza, a prosperidade, a verdade e o despertar cósmico tão necessário nesse momento na Terra. Hani Karati, Hansh Auromati, Hani.
Aika Yechiaya Haniema Honiwa Honiwa Honiwa. Gratidão, meu amigo Samuel. Já tem que voltar lá para eu aparecer, né? Você vai deixar lá? Então tudo bem. Então eu tô falando nessa daqui. Opa, que beleza. E vocês, diz aqui nos comentários como é que foi para vocês também a ativação feita aqui pela Raíssa. E deixa aqui como é que você sentiu, como é que se sintonizou e como é que repercute. Se a gente pode fazer o que? Voltar o vídeo no ponto do início da ativação de novo. Esqueci que é aquela câmera. E no início da ativação e faça de novo também essa sintonização e volta aqui para os comentários, tá bom? Agradeço a todos vocês. Chegamos ao final, passamos até um pouco aqui do tempo do proposto também nessa nossa conexão de hoje. E entre em contato aqui no raissa.redjazzy no Instagram. E lá você vai ter link para site, atividades que a Raíssa desenvolve, tanto nas formações de cursos, também faz atendimento, né? Atendimento em grupo. Em grupo. Os atendimentos em grupos também que ela realiza, né? Então, retiros, viagens espirituais. Retiros, viagens, olha que beleza. Tudo nesse link aqui, ó. Raissa.redjazzy, né? Que já sabe que é uma flor cósmica aí, né? De conexão. E se aprofundar um pouco mais nesses temas de conhecer as 12 mandalas e o seu mantra, inclusive o seu mantra pessoal, de conexão também com os venusianos. Também tem o Clube Consciência, que você pode também acessar, que é para receber os avisos das próximas atividades. Lá no clube você sabe quem é que vai estar presente nas gravações, tem vezes que a gente faz até algumas gravações onde tem participação de vocês antecipadamente. Então tem uma outra gravação que a gente faz isso também, presentes, sorteios, a gente tem feito tudo pelo Clube Consciência aqui do Instagram, para vocês também estarem. Falando nisso, tem que falar com o Iago Mihael, porque teve agora, no último programa, um sorteio que era para ter sido feito, e aí, para você que está no clube, ganhar também livros e atendimentos, outras conexões, tá? Então, acesse o Clube Consciência aqui na descrição. Eu, o Iago Mihael, a Gabriela, o Lucas e a Elisângela estamos aí ativando, ajudando vocês nessa interatividade, assim, do clube, tá bom? Mais uma vez agradecer aqui a Raíssa pela disponibilidade de estar vindo aqui ao nosso programa aqui, eu estou diretamente lá de Campinas, deixando a sua Valentina, que foi muito valente enquanto a mãe veio dar aqui a entrevista, aqui em Sampa, e pedir para deixar uma mensagem de encerramento antes de subir aqui a nossa vinheta. Amados, o momento da Terra está convidando a todos para o despertar dessa memória cósmica. É muito mais simples do que parece. Nós construímos uma ideia extremamente complexa e até mesmo historicamente amedrontada do que são esses seres cósmicos, mas na verdade se reconectar com a sua origem, com a sua história, através das tecnologias cósmicas, é de fato voltar às suas origens e o que você veio fazer aqui nesse planeta. Eu tenho a certeza que não há outro caminho senão esse despertar cósmico para que, de fato, a gente saia desse campo de holografia e consiga viver esse planeta da forma como ele foi idealizado originalmente e que agora já está renascendo. Um trabalho de despertar maravilhoso para cada um. Raoniwa.